Hebreus 12, de 18 a 29. Diz assim o texto bíblico. Eu vou fazer umas pausas na leitura. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Nossa primeira divisão aqui foi a doação. Deus estava dando os mandamentos para o povo dele no Sinai. Agora, no verso 22, algo muda. Algo muda. Tem aí, mas. Esse mas tem que ser colocado sempre no início. Ele é sempre adversativo. Algo aconteceu no Sinai, agora algo bem adversativo começa agora. Ele diz: mas tendes chegado ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus o juízo de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus Cristo, mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Aqui algo aconteceu na nova aliança. O que aconteceu? Essa aliança foi o que Cristo fez, a nova aliança. Lá na de Moisés, no Monte Sinai, diz que não tem chegado perto, mas na de Jesus Cristo diz: tendes chegado. Agora, a partir do 25, na nossa leitura, observe que aqui ele faz o apelo exortativo, até o verso 27. Olha o que ele diz: tende cuidado, não vos recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cujo a voz abalou então a terra, agora, porém, promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então, o autor está dizendo: preste atenção naquilo que é mencionado para a nova aliança, porque a velha aliança foi no monte na terra, mas a nova aliança vai abalar os céus. Veremos isso a pouco. E aí, no versículo 27 e 28, 28 e 29, ele diz: agora, o que nós precisamos fazer? Por isso, isso é sempre, essa conjunção é sempre forte. Então, vá fazer, faça. Fazer o quê? Ele diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor,
porque o nosso Deus é fogo consumidor. Vamos orar. Ó Senhor Deus, nós chegamos a esse recinto, nós queremos tão somente a Tua palavra, queremos pedir a Tua aprovação, queremos pedir, ó Deus, que Tu venhas falar pela Escritura, pela ação do Espírito Santo, a Tua palavra em nosso meio. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o nosso assunto de hoje, certo? É perto de Deus pela nova aliança. Então, perto de Deus pela nova aliança. Esse é o nosso assunto, o nosso tema, perto de Deus pela nova aliança. Esse nosso texto que acabamos de ler, diz que nós estamos perto de Deus na antiga aliança. Nós não chegamos perto dele. Mas na nova aliança nós chegamos de Deus. Em razão disto, de termos ficado perto de Deus na nova aliança, é que nós devemos prestar atenção no no ensino da nova aliança. Então, irmãos, nós não chegamos perto de Deus pela velha aliança, a velha aliança do Sinai, não. Mas na nova aliança que veio, sim, essa, nós ficamos perto de Deus. E é por essa razão que nós devemos prestar atenção no ensino da nova aliança. Isso nós precisamos fazer. Então, irmãos, o que você e eu, como crentes cristãos, então o cristão ele precisa chegar perto de Deus pela nova aliança, como? Prestando atenção no ensino. Então, aproxime-se de Deus prestando atenção na nova aliança. Se tem uma coisa que a nossa geração não gosta, é de ouvir. Essa foi uma coisa que o advento da televisão, logo no início dos anos 40, tirou do homem a ideia de ouvir para algo de ver. Nós gostamos de ver e não de ouvir. Lembre que o rádio é um dos meios de comunicação, até hoje, em muitos lugares do Brasil e do mundo, que as pessoas escutam bastante. E lembre que a fé vem pelo ouvir e não por ver. Bem-aventurados, né? Aqueles que ouviram são bem-aventurados. Então lembre, nós como crentes ficamos perto de Deus quando nós prestamos atenção no ensino da nova aliança. A nossa divisão do nosso texto está do verso 18 até o verso 21, que é a antiga aliança. Aqui o foco que esse autor coloca é o contraste entre a aliança antiga e a nova. Então há um contraste, uma velha e uma nova. O foco aqui não é o lugar. O foco aqui é o aparecimento de Deus no Monte Sinai. Observe que o autor de Hebreus, ele fala do Monte Sião, mas ele nem menciona o Monte Sinai aqui. Prestou atenção? Ele não registrou. Esse evento aconteceu no Monte Sinai, mas ele disse: olha, não vou registrar o Monte Sinai aqui, porque o foco não é o monte. O foco é Deus que apareceu naquele monte. E ele estava lá, o seu aparecimento foi de majestade, de poder e de santidade. E aqui nós vimos os elementos da natureza, que está aqui envolvido. Claramente, fogo, escuridão, treva, tempestade, sons de trombetas, palavras. Então, nós encontramos aqui algo da nossa natureza, do nosso dia a dia, da vida. Então, tudo isso fazia com que o monte tremesse.
O monte estremecia diante de fogo, treva, escuridão e a voz de Deus naquela montanha. Você imagina, né? E ele disse: se animal tocasse o monte, deveria ser flechado no mesmo momento, e se alguém tocasse no monte, tinha que ser executado. Ninguém chegou perto, claramente, e diz aqui que o próprio Moisés, diz que ao ouvir a voz de Deus como um som de trombeta, diz que ele ficou aqui sentindo-se aterrado e trêmulo, diante daquele espetáculo naquele dia na montanha do Monte Sinai. Então, irmão, o povo escutava a voz de Deus e eles ficavam com temor e grande temor naquela ocasião. E diz que o povo não podia chegar perto do monte de jeito nenhum. Aqui está claro que existia Deus lá e o povo ausente, separado, distante. Isso foi claro. Deus mostrou a sua santidade, mostrou o seu poder, mostrou a sua majestade para o povo de Israel naquela ocasião. E o povo ficou distante de Deus. Mas o que nós vemos no versículo 22 muda tudo. Muda tudo. Ele vai dizer, no versículo 18, ele diz: não tem chegado. Vocês não chegaram lá. Mas no verso 22 diz o quê? Vocês chegaram. Vocês chegaram. Aqui é a nova aliança. E a nova aliança, o foco dela não é um monte. Não é um monte aqui. Ele fala o Monte Sião aqui, mas não é o Monte Sião lá em Jerusalém, não. Ele não se refere a isso. Então aqui o foco é a nova aliança. E a ideia é que chegamos. Mas nós chegamos aonde? Imagine, chegamos aonde? Ele vai descrever. Olha o que ele diz. Vou ler novamente. Mas tem chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Aí ele vai descrevendo o lugar que nós chegamos. Veja o que esta nova aliança nos proporcionou, ela nos deu. Se aquela do Sinai era algo da grandeza, da majestade, da santidade, do poder de Deus, os homens tiveram que ficar distantes. O próprio Moisés tremia diante da montanha. Aqui, e da voz de Deus, aqui algo aconteceu. Olha o que a nova aliança nos fez. Claro e evidente. Primeiro, há esse contraste entre a aliança passada e a permanente. Então ele diz: tem chegado. Essa expressão, tem chegado, é uma palavra tão linda no contexto bíblico, que é para dizer: você chegou definitivamente. Aquilo que a gente diz, você chegou para ficar. Isso aqui é o meu lugar, é o meu canto. Você chegou para residir, para morar definitivamente ali. Então esse é o tempo verbal, chegou para ficar. Aqui é uma ideia de uma condição, de um estado. Você chegou nesse estado. Que tipo de estado nós chegamos? Onde nós chegamos pela nova aliança? Diz que nós chegamos a Sião. E aqui é a cidade do Deus vivo, a nova Jerusalém. Irmãos, é tão maravilhoso que a nova aliança, ela nos introduziu a uma cidade. É como diz o texto lá do Colossenses, que ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz do seu amor. Então fomos transferidos para essa cidade. E ele diz claramente que esse reino espiritual que nós entramos, ele diz que nesse reino e incontáveis hostes de anjo em assembleia festiva. Aqui é a ideia dos anjos em festa. Essas duas frases é anjos louvando a Deus, glorificando a Deus.
Veja o que a nova aliança nos proporcionou. Espiritualmente fomos introduzidos, colocados na cidade do Deus vivo, na Sião celestial. E lá existem milhares de anjos que cantam, que estão alegres numa assembleia festiva, que estão adorando a Deus. Aí ele diz mais, outra coisa sobre esta cidade. Quem se encontra neste lugar que a nova aliança nos proporcionou? A igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Essa ideia de arrolados no céu, certo? Arrolados, em Números capítulo 3 e verso 40, quando um israelita, um primogênito, nascia de uma família, o nome dele era colocado no livro. Até hoje, nas nossas cidades, quando as pessoas nascem, nós vamos lá no cartório e registramos o nome dos nossos filhos, fica lá o registro. Mas ele diz aqui, a igreja dos primogênitos, Jesus, arrolados nos céus. Então ele está dizendo que quem abraçou a nova aliança foi registrado, arrolados no cartório do reino dos céus. Nós somos introduzidos, não é a possibilidade que nós chegaremos lá, não, nós já chegamos lá. Nós já chegamos. A nova aliança em Cristo nos proporciona isso. Aí ele coloca outras pessoas que já chegaram a isso. E ele diz assim, e ao espírito dos justos aperfeiçoados. Aqui, ou são os mártires da igreja, que ele se refere nos versículos da história da igreja até então, ou ele se refere ao povo judeu, aqueles fiéis que morreram. Eu penso que é os judeus fiéis a Deus que já partiram. Então, o espírito dos justos aperfeiçoado, também eles chegaram lá. Olha o que essa nova aliança nos proporcionou. E aí ele diz mais que nessa cidade celestial, nesse lugar, está também Jesus, que é o mediador dessa nova aliança. E diz também, que Deus, o juízo de todos, também está nesta cidade. E diz que o sangue de Jesus Cristo é aquele que lavou, que purificou, que é superior até o próprio Abel, referindo ao que aconteceu com ele. Irmãos, aqui não é uma possibilidade. Aqui não é como o Sinai, que as pessoas ficaram distantes, alheios, ficaram com medo da majestade de Deus. Aqui é uma assembleia festiva dentro de uma cidade que nós crentes chegamos pela nova aliança. Irmãos, é por isso que nós crentes não precisamos ter medo de nada. Não há por que ficar com medo, não há por que ficar trêmulo, não há por que entrar em pânico, não há por que entrar em desespero, entrar em crise por causa do mundo. Porque onde nós chegamos, onde nós estamos, de maneira permanente, duradoura e para sempre. Olha o que o texto diz. Diz, mas vocês chegaram, e chegaram para ficar. Chegaram aonde? Na Jerusalém celestial. Vocês chegaram, anjos que cantam a Deus. Vocês foram arrolados no reino dos céus. O Deus está lá também, o juízo de todos, não para condenar, mas para administrar tudo. Os espíritos daqueles do Antigo Testamento que foram aperfeiçoados, Jesus Cristo claramente está lá. Então nós estamos dentro deste reino celestial por meio do Senhor Jesus Cristo, a nova aliança. Por que o mundo entra em pranto, em choro, em lágrimas? É por causa disso. É porque ele não conhece essas verdades. Eles não sabem isso. Nós não, nós sabemos, nós compreendemos. E é por essa razão que nós devemos estar plenamente alegres. Para nós não há
não há desespero, não há desânimo, não há tristeza, não há fracasso, nada, porque nós chegamos aqui pela obra de Cristo, a nova aliança. A antiga não tem chegado, de jeito nenhum, não chegamos lá. Ela não servia, a provisória, mas essa não, essa nós chegamos. Não é a possibilidade, não, é que nós chegamos. Mencionei no versículo 22, tem chegado, é permanente, é algo para ficar, chegou e ali vai ficar. E essa é a cidade celestial. Quem está lá? A cidade santa, a cidade do Deus vivo, claramente, os anjos que adoram a Deus, os primogênitos da igreja do Deus vivo, claro, e Deus, juiz de todos os judeus que já faleceram, partiram naquela época do Antigo Testamento, Jesus Cristo, que nos lavou, nos purificou pelo seu sangue. Isso não é possibilidade, isso é uma realidade para nós. E como eu disse de manhã, nem mesmo a morte, como cantou o Joilda aqui hoje à noite, e é claro, é evidente, quem estava lá era eu que estava lá. Jesus morreu foi por minha causa, eu estava lá. Se eu não estivesse lá, nunca vou ser salvo. Eu estava lá, ele morreu por mim. Claro, eu não havia nascido, mas Deus é eterno na sua sabedoria, imensidão de saber, que compreende e sabe todas as coisas. E agora, se é assim, o que eu devo fazer? Qual é a minha obrigação aqui? Se é dessa maneira, o que eu vou fazer? Eu vou prestar atenção na nova aliança. E ele diz aqui: tende cuidado, preste atenção, não recuseis ao que fala. Olha, irmãos, é um alerta. A antiga aliança é algo instável, mas a nova é permanente e eterna. Aí ele cita o profeta Ageu, capítulo 2 e verso 6. Ele cita, ele diz que a velha aliança abalou a terra, o monte Sinai tremia, terremotos, mas a nova vai abalar o quê? O céu. Irmãos, se ele interpreta isso, como é que ele interpreta a partir do 26? Ele diz: aquele cuja voz abalou a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez mais farei abalar não só a terra, mas também o céu. Aí ele vai interpretar: ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas não abaladas permaneçam. Irmãos, o que o autor está dizendo? Ele está dizendo que tudo isso que nós estamos vendo, tudo isso, o cosmos, esta terra, tudo que vemos isso vai passar. Nada disso aqui ficará vestígio. Deus claramente disse isso lá em Pedro, diz também no Sermão do Monte o próprio Senhor. Então as coisas abaladas aqui são as coisas da terra e dos céus. Nós vemos que as coisas não abaladas são celestiais. O que é isso? São o novo céus e a nova terra, a Sião permanente e duradoura. Irmãos, por isso que ele está dizendo: preste atenção, fique atento na nova aliança. Por quê? Porque a velha aliança fez tremer esta terra, mas a nova, não apenas esta, mas também os céus. Então, tudo isso que nós vemos, as estrelas, os planetas, os astros, esta terra, tudo isso vai de fato passar. Por isso que ele está dizendo: preste atenção, escute bem. Se tudo isso vai passar, o que nós devemos fazer? A não ser prestar atenção na nova aliança.
Eu quero ler aqui de um escritor, fazer essa citação, que eu achei importante. Veja o que ele disse sobre isso que eu acabo de dizer. Abre aspas. Se o mundo vai experimentar uma mudança tão drástica, é preciso estar preparado para esta mudança. E a melhor maneira de se preparar é permanecer num relacionamento correto com Jesus, pois foi Ele que estabeleceu os fundamentos da terra no princípio e permanecerá. Ao contrário da criação que envelhece e será mudada pelo próprio Cristo. Hebreus 10:12. Assim Ele, seu reino e os que pertencem a esse reino transcende o estado da ordem criada. Os que são do mundo perecerão juntamente com o cosmos quando este for abalado na vinda de Cristo. Fecha aspas. Olha, irmãos, nós devemos prestar atenção na nova aliança. Por quê? Porque tudo que está diante dos nossos olhos, isso tudo vai deixar de existir. Os belos monumentos, os belos lugares que nós viajamos e vemos, as belas praias do sul da Bahia, as viagens aos países que alguns visitam, né? E tudo isso que nós vemos, o pôr do sol maravilhoso que vemos ali da parte alta de Vitória da Conquista, tudo isso deixará de existir. As únicas pessoas que permanecerão são aqueles que têm relacionamentos corretos com o Senhor Jesus Cristo sobre essa terra. O restante não permanecerá. Por quê? Porque não prestou atenção na nova aliança. Lembra, a primeira foi provisória, ficaram distante. A nova aliança, Deus veio para perto. Então nós precisamos prestar atenção nesta nova aliança. Irmãos e amigos, é triste hoje a gente observar as pessoas andando neste planeta Terra sem se importar com a nova aliança que Deus proporcionou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. A obra do Senhor. O que Ele fez? O que Ele preparou para nós? O sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nova aliança, perfeita, duradoura e eterna. Quem estabelece um relacionamento pronto com o Senhor Jesus Cristo e abraça esta aliança, realmente não experimentará a destruição desse velho planeta e desse velho universo. Então lembre, a solução para o homem não está no que ele pode fazer neste planeta Terra, mas no relacionamento que ele tem com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós só podemos permanecer eternamente com Deus para sempre por causa da nova aliança, do pacto novo que fizemos com Deus. Como diz Pedro, tudo isso passará. Somente aqueles que estão em Cristo Jesus permanecerá. Então, precisamos prestar atenção no que diz a nova aliança. O que eu tenho mais recebido nos últimos dias, que não assisto jornal e nem participo da internet? Parece que hoje só tem vírus no mundo. Parece que a Bíblia virou um livro de vírus. Todo mundo fala de vírus, de vírus, de vírus. Meu Deus, será que a Bíblia só tem vírus? Isso é uma coisa absurda. Irmãos, o que a Bíblia tem é a nova aliança de Deus para com os homens. Essa é a nova aliança de Deus. É o pacto que Deus tem com os homens. A aliança do Antigo Testamento era distante. A nova
para perto num relacionamento de Deus com os homens. Então, irmãos, se tudo isso vai ser desfeito, a aliança antiga já passou, só tem a nova, o que eu devo fazer então? Qual é a minha obrigação? O que eu devo pensar? O que eu devo analisar? Interessante, né? Olha o que ele diz no verso 28. Ele diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável. Não é que nós vamos receber, é que nós já recebemos. O verbo grego é um particípio, para dizer um estado. Você recebeu um reino permanente, imóvel, que jamais passará. Jamais passará. Nem mesmo a morte, nem mesmo o diabo, nem mesmo qualquer coisa do mundo pode tirar você de dentro deste reino. É um reino eterno. É isso que ele está dizendo. Por isso, recebendo nós um reino permanente, duradouro e eterno. Então eu e você fomos inseridos, colocados pela nova aliança dentro de um reino permanente. Irmãos, nós não pertencemos mais a este mundo. Nós não temos direitos nele e nem ele tem direitos a nós. Nós somos de outro mundo, de outro reino, de outro país, de outra cidade. Nós somos inseridos, colocados lá. Nós recebemos pela nova aliança. Irmãos, para nós crentes, nada é provisório, nada é acidental. Para nós tudo é permanente. Nós recebemos este reino do Senhor Jesus Cristo pela nova aliança. Olha, irmãos, nós somos brasileiros, graças a Deus, né? Deus nos proporcionou nascer nesta terra. Pertencemos a essa terra. Crescemos aqui, envelhecemos aqui. Mas nós não pertencemos a esta terra por direito. No dia que você abraçou a nova aliança, você foi transferido para outro reino, o reino inabalável do Senhor Jesus Cristo. Às vezes as pessoas pensam que quem está governando o mundo são os homens. Nada. Quem governa o universo entre os céus e a terra é Jesus Cristo. É Ele que governa. É Ele que tem esse reino, que nós somos inseridos, nós recebemos, tomamos posse desse reino. Nós não tomamos posse de casa, de patrimônio, de casa e daquilo outro. Toma posse da bênção, irmão. Não. Deus, pela nova aliança, nos deu um reino permanente e eterno. Se você compra uma casa hoje, daqui a uns anos ela está velha, precisando de reforma. Se você compra um carro que é uma bênção, daqui a uns dias é um carro velho, você precisa passar ele adiante e depois o outro coloca no carro velho. Mas esse reino que nós recebemos é permanente, imóvel, eterno, que nós vamos inseridos, fomos colocados. Irmãos, eu acho que a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos estar assim tão satisfeita com a verdade, que isso deve estar em nossos olhos, em nossa face deve brilhar por causa dessa verdade. A velha aliança deu isso? Não. Mas a nova aliança, a cidade celestial, com todas as pessoas que participam lá, claramente essa comunidade. Só para colocar as últimas partes, eu quero destacar algo aqui do original bíblico que eu mencionei no início, vou mencionar agora. No original bíblico, cada palavra aqui do versículo 22 diz: ao monte Sião, a cidade de Deus, a Jerusalém celestial, e até o final do verso 24 não tem artigo.
Não tem artigo definido. No original não tem, nenhum dos textos que eu tenho ali, bíblico, não tem artigo. Na Bíblia portuguesa tem o artigo, não tem nenhum problema. Mas só para explicar, quando não tem o artigo e só tem a conjunção "e", é para dizer que nós somos uma unidade. Não somos individuais. A nova aliança nos inseriu dentro de um reino que tem mesmo uma unidade eterna e permanente. Por isso que ele não inseriu o artigo. Ele colocou só a conjunção "e", claramente para dizer: vocês são uma unidade que foram inseridos dentro de um reino celestial. É isso que a nova aliança fez conosco. Então, por que o medo? Por que tamanha frustração? Por que tamanha tristeza? Por que não há regozijo? É porque, irmãos, às vezes a gente não se apega a essas verdades. A gente não presta atenção nessas verdades. Nós prestamos atenção mais no que está acontecendo no mundo. Nos apegamos tanto aos acontecimentos do mundo que nós sufocamos a verdade de Deus no nosso coração. Quando a verdade chega, a gente acha até estranho, porque ouvimos tanto o mundo que esquece da verdade de Deus. É isso que devemos prestar atenção. E fazer o que agora? Bonito, né? Ele vai dizer, primeira coisa, retenhamos o quê? A graça. Irmãos, apesar da palavra ser reter, a ideia é de ser grato. Irmãos, seja grato a Deus, porque você pertence a esse reino da nova aliança de Deus, do novo pacto de Deus. Irmãos, esse deve ser o nosso regozijo. A nossa gratidão a Deus é porque agora nós recebemos um reino. Nós não recebemos coisa qualquer, um presente qualquer, um emprego, um carro, uma casa ou qualquer outra coisa da vida. Nós recebemos um reino, uma salvação pela nova aliança e agora devemos ser gratos. A gratidão deve ser dada a Deus. Nós devemos expressar essa gratidão à pessoa de Deus, porque mediante a nova aliança Ele nos colocou dentro do seu reino maravilhoso. É nele que você está. É nele que você está. Por isso, seja grato. Muito grato à pessoa de Deus. E por último, ele diz o quê? Além de grato, sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. A palavra servir aqui é a palavra adoração, é a palavra liturgia, que nós utilizamos até no nosso português, mas essa é a ideia. Então a ideia é que você adore a Deus com reverência e santo temor. Além de ser grato, cabe a nós adoração a Deus. Olha, irmãos, se o mundo hoje não permitir a gente adorar nesse templo, a gente muda para outro lugar. Se não puder, vamos lá para o irmão Valdemar, lá escondidinho. Se não perseguir a gente para o irmão Valdemar, nós vamos lá para a fazenda que tem ali, né? Fazenda mais escondida. Se não puder na fazenda escondida lá, nós vamos para qualquer outro lugar do mato. Mas nós precisamos servir e adorar o nosso Deus, custe o que custar. Claro que nós prezamos as pessoas, o bem-estar das pessoas, querem o bem de todo mundo, mas nós devemos servir a Deus e adorar Ele, custe o que custar, por causa dessa nova aliança. Você já imaginou nós, domingo, de noite, 50 anos da Igreja Benéfica, agora esse ano, 50 anos, a gente fechar a igreja? Aqui é o lugar de adoração, isso é igreja mesmo. Nós somos igreja, mas aqui é o lugar de adoração a Deus. Então devemos adorar a Deus, devemos servir a Ele, prostrar-se diante de Deus. E se o mundo nos impedir, nós vamos de lugar em lugar, nos escondendo em qualquer lugar, mas nós precisamos servir e adorar o Senhor, custe o que custar.
Eu não estou aqui falando da gente não desrespeitar as leis do país, não, nada disso. Eu estou falando de adorar a Deus, de servir a Deus. Irmãos, até no tempo de guerra em Israel, o templo e o serviço de adoração a Deus nunca foi fechado. Só terminando, eu já falei isso para os irmãos, isso foi um repórter que deixou. Quando os alemães na Inglaterra estavam jogando bombas em Londres, um cidadão chamado Martin Lloyd Jones estava pregando no púlpito da igreja. Martin Lloyd Jones, conhecido pregador inglês, estava pregando. Leu o texto e começou a orar. E quando ele começou a orar, as bombas dos alemães começaram a cair em Londres. E um repórter registrou a seguinte coisa: a voz de Martin Lloyd Jones orando não mudou de jeito nenhum. Do mesmo jeito que ele começou a oração, não mudou. Quando terminou, a igreja, o local onde eles estavam, estava cheio de poeira das bombas em redor. Mas o homem não mudou o timbre de voz. Por quê? Ele confiava em Deus naquele momento. Nós também precisamos servir a Deus, custe o que custar. Nós precisamos ter devoção plena ao nosso Deus. Por quê? Porque nós pertencemos a uma nova aliança. Devemos fazer isso. Esse deve ser o nosso culto. Então, qual é a nossa conclusão? Uma velha aliança que é passado, longe de Deus, distante, caducou, apontava para a nova. Chegou a nova aliança, nos inseriu. Estamos com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito daqueles que foram aperfeiçoados. Estamos arrolados no reino dos céus, esse reino celestial de Deus. E fomos inseridos nele. E agora nós devemos prestar atenção, ficar atentos e sermos gratos e servir a Deus, custe o que custar, porque Deus é digno e Ele nos inseriu dentro do seu reino. Isso nós devemos fazer: adorar a Deus e sermos gratos, porque fomos introduzidos dentro do seu reino pela nova aliança. Amém? Então vamos orar e agradecer a Deus por essa nova aliança. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esses irmãos saírem de suas casas com coragem e resolução chegarem aqui. Nós não chegamos no Monte Sinai, que o autor de Hebreus nem mencionou aqui, mas nós chegamos na Sião celestial, na cidade do Deus vivo, onde milhares de anjos estão, onde estamos arrolados dentro de um reino, onde está o Senhor e o Espírito dos justos aperfeiçoado, e o próprio Cristo nessa cidade. E nós, ó Deus, pela Tua graça, bondade, apesar de vivermos aqui, residirmos aqui, nós, pela introdução da nova aliança, nós chegamos no reino inabalável e eterno. Muito obrigado, Senhor, por essa verdade. Agora, Deus, nos ajude, Senhor, a sermos gratos, a Te agradecer todos os dias, Senhor, não porque somos livres dos males deste mundo, somos livres das doenças deste mundo, sermos gratos porque fomos introduzidos ou recebemos um reino inabalável. Também, Senhor, nos ensina a Te adorarmos com reverência e santo temor. Que essa seja a nossa visão de Ti, Senhor. Seja grandiosa, maravilhosa da Tua pessoa. Ó Deus, também ajude-nos diante desses grandes problemas que a humanidade enfrenta agora,
possamos ajudar os mais velhos a se cuidarem. Ó Deus, ajude-nos para que nós possamos dedicar as nossas vidas em prol deles nas necessidades. Dá de fato, Senhor, aquilo que temos do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, obrigado, porque podemos servir os outros. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.